Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula sobre registro de imóveis, chegando aqui na reta final do nosso módulo de registro de imóveis, e nós falaremos hoje sobre algo que você não vê na prática. Você pode ter trabalhado aí já em um cartório de registro de imóveis, ou já pode ter atuado como advogado em registro de imóveis, mas eu tenho certeza que você viu isso de forma, ou talvez nunca viu o que nós vamos aprender hoje. Registro Torrens. Meus queridos, registro Torrens só está previsto ainda na 6015 para cair na sua prova. E sempre cai alguma coisa de registro Torrens. Por quê? O examinador sabe que quase ninguém vê isso na prática, muito pouca gente estuda, e aí coloca lá 2 ou 3 questões relacionadas ao registro Torrens, mas você não será pego de surpresa, porque nós veremos aqui toda a disciplina relacionada ao registro Torrens. Beleza? Vamos lá então, meus queridos. O registro Torrens, ele é instituído no Brasil pelo decreto número 451B de 31 de maio de 1890. Então foi o ilustre Rui Barbosa quem trouxe essa hipótese essa forma de registro para o Brasil, o registro Torrens. Registro Torrens leva esse nome em razão de um australiano de nome Robert Torrens, Sir Robert Torrens, que deu o nome a este registro, tranquilo? Então nós já sabemos que tem origem lá do registro australiano. Meus queridos, este registro não tem a menor possibilidade de ser efetivado desta forma no Brasil, da forma como nós aprenderemos aqui. Nós temos até algumas manifestações de alguns doutrinadores para tentar implantar um registro Torrens administrativo, certo? Assim como nós temos a uso capião administrativa. Mas nem vou entrar nesse assunto com vocês, porque isso é um assunto para uma pós-graduação, para um mestrado ou para um doutorado. Mas então, da forma como é o registro Torrens hoje, não há a menor possibilidade de ser implantado no Brasil, e por isso que ele não deu certo, certo? Desde 1890 que ele já é criado, é mantido pela Lei 6015 e não se efetivou. Por quê? Porque nós temos duas fases. Uma fase administrativa, que é perante o oficial de registro de imóveis, e uma outra fase que é judicial, com publicação de editais, com citação, com notificação, que nós veremos aqui todo o procedimento. Beleza? Então por isso que não há a menor possibilidade em razão do custo, certo? E em razão da demora, em razão dessas duas manifestações, tanto do poder, da parte administrativa pelo registrador e do poder judiciário. Mas vamos lá então. O artigo 277 diz o seguinte, vou deixar o artigo para vocês aqui. Requerida a inscrição de imóvel rural no registro Torrens, o oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. Meus queridos, o que eu queria é que vocês tivessem bastante atenção, que sempre cai na prova, que eu já vi algumas provas, em especial do IES. Primeiro, apenas imóveis rurais são objeto de registro no sistema Torrens, somente imóveis rurais. Imóvel urbano não pode ser inscrito por meio do registro Torrens. Segunda característica que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Somente o proprietário tem legitimação para requerer, tem legitimidade para requerer este registro Torrens. Tranquilo? Porque ele deve comprovar o seu domínio, ele deve comprovar a sua propriedade. Beleza? Mas, professor, se ele já tem a propriedade, se ele já é proprietário, por que ele quer fazer esse registro Torrens? Calma que eu já explico para vocês. E uma outra característica, que este registro ele é facultativo. Da mesma forma que nós aprendemos que o registro, que a transmissão de imóvel no Brasil só se dá por meio do registro, né? Nós não aprendemos ainda não, veremos daqui a pouquinho na nossa próxima aula sobre o princípio do registro de imóvel, princípio da inscrição. Mas já vou adiantando para vocês aqui. A propriedade imobiliária só se transmite com o registro. Nós temos algumas exceções, mas falarei para vocês na próxima aula. Mas este registro aqui, o registro Torrens, ele é facultativo. Tranquilo? Beleza, então. E como eu disse para vocês, ele é um procedimento misto, porque ele começa perante o oficial de registro. O oficial de registro faz o primeiro exame dessa pretensão do interessado,
ele envia esta documentação depois de autuada. Autuar é fazer um processo, numerar, né, fazer uma capa, envia para o juiz analisa esta documentação, verifica se há propriedade, requer a notificação das pessoas interessadas, indicadas nos mapas, indicadas como confrontantes, publica alguns editais, nós veremos aqui quantos são editais, onde tem que publicar, e aí depois, estando em termos, ou seja, verificando a regularidade dessa documentação, o juiz, por meio de sentença, aí nós teremos a sentença que ela retorna após o trânsito julgado dessa sentença ao oficial de registro para que faça o registro Torres. Viu que complexo? Né? Então vamos lá. O artigo 178 diz o que deve conter o requerimento para o registro Torres. Requerimentos ao oficial de registro. Viu? Deve ter, primeiro, os documentos comprobatórios do domínio do requerente. Então ele deve ser o proprietário. Não pode ser um usufrutuário, um locatário, não pode exercer um direito real sobre coisa alheia. Ele deve exercer um direito real sobre coisa própria. Ele deve ser o proprietário do bem. Tranquilo? Segundo, a prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade. Terceiro, muito importante, o memorial de que constem os encargos do imóvel, os nomes dos ocupantes, os confrontantes, quaisquer interessados e a indicação das respectivas residências. Já eu digo para vocês por que tem que indicar essas respectivas residências. A planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os limites de 1,500 metros até... Então, essa aqui é uma medida de engenharia. Eu nunca vi cair em prova isso aqui. Dificilmente vai cair na sua prova, porque é um termo técnico, um termo de engenharia. Vamos lá. O levantamento da planta obedecerá às seguintes regras. Aqui também são regras de engenharia. Empregar-se-ão os goniômetros ou outros instrumentos de maior precisão. Com certeza hoje deve-se utilizar o georreferenciamento. A planta será orientada segundo o mediano. Aqui tem um erro de português aqui nessa letra B, que não é mediano, é meridiano do lugar, determinada a declinação magnética, fixação dos pontos de referência necessários de aplicação ulteriores e marcos especiais ligados a pontos certos estáveis nas sedes das propriedades, de maneira que a planta possa incorporar-se à carta geral cadastral. Isso aqui são critérios de engenharia. O parágrafo 2º eu já vi cair em prova, por isso que eu vou colocar ele aqui para vocês, e até vou grifar aqui o que eu já vi cair em prova e já vi gente errar em relação a esse artigo. Nossa, professor, mas eles pedem isso. Muitas vezes, em relação ao registro Torres, eu já vi pedir essa parte, olhem lá. As plantas serão anexadas, o memorial e as cadernetas das operações de campo autenticadas pelo agrimensor. Não é autenticada pelo tabelião, é autenticada pelo agrimensor. E eu já vi colocarem autenticada por tabelião e aí está errado, beleza? Então muita atenção, é autenticada pelo agrimensor, essas plantas e o memorial descritivo e também as cadernetas de operações do campo para essa medição, para essa verificação de todos os confrontantes e as pessoas que tenham interesse nesse imóvel. Vamos lá. O artigo 279 diz que o imóvel sujeito à hipoteca ou ônus real não será admitido a registro sem o consentimento expresso do credor hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus. Então, se nós tivermos algum ônus em relação a este imóvel, há necessidade da anuência desta pessoa. Se nós tivermos uma hipoteca, há necessidade da anuência do credor hipotecário. Beleza? O artigo 280 diz o seguinte: se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação, poderá conceder o prazo de 30 dias para que o interessado os regularize. Se o requerente não estiver de acordo com as exigências do oficial, este suscitará a dúvida. Aqui nós temos um outro erro de português aqui, porque não deveria ser este, deveria ser esse, né? Porque esse é aquilo que já passou, este seria aquilo que nós estaríamos nos referindo ainda. Mas tudo bem, né? Vamos perdoar o legislador em relação a isso. Mas aqui, quem suscita a dúvida, lembre-se, é o oficial. Então, quando ele fala este, é o oficial quem suscita a dúvida, por requerimento da parte interessada. Beleza? Vamos lá então. Se o oficial considerar em termos do pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despachado. Meus queridos, aqui a doutrina entende
que esta petição, além desses elementos, deve conter também os requisitos de uma petição inicial, porque só inicia perante o oficial registrador, mas o procedimento ele se concretiza com o juiz por meio de sentença. Por isso, necessidade de requisitos da petição inicial, conforme o artigo. Muito bem, agora você não lembra mais, né? Que você estudou, assim como o professor André, que era o requisito do artigo 282, agora não é mais o artigo 282, mas você vai se recordar também que é o artigo 319 do CPC 2015, que você já viu lá com o professor Igor Berto Cavaleiro, que ele deu uma aula muito legal para vocês sobre os requisitos da petição inicial, sobre o CPC 2015, que o professor Berto gosta de chamar de novo CPC, até porque ele tem um livro escrito sobre o novo CPC. Mas vamos lá. O que deve conter então, professor? Só vou dar um resuminho para vocês aqui, que eu acho que pode até cair na prova de processo civil, e a gente já aproveita aqui para fazer uma revisão. Então a petição deve indicar o juízo a que é dirigida, então deve conter aqui nesse requerimento qual é o juízo que o oficial registrador deve dirigir essa documentação, esta autuação, beleza? Nome, prenome, estado civil, a existência de união estável, que é requisito da petição inicial. Então, o autor, ele deve, aqui não é autor, aqui é o requerente, mas ele deve indicar o que? Se há ou não união estável. Profissão, CPF, o endereço eletrônico, que agora é requisito da petição inicial, certo? Domicílio e residência do autor e do réu, e aí o valor da causa, nós deveremos ter aqui também o valor da causa, tranquilo? Devemos ter nessa petição, para a maioria da doutrina, entende-se que deve ter também o valor da causa. Há uma divergência em relação à exigência ou não da presença do advogado, certo? Prevalece o entendimento que no procedimento para registro Torres, há necessidade de procuração e de advogado, porque apesar de se iniciar perante o registrador, perante o oficial de registro de imóveis, ele dá seguimento perante o juiz, e por isso há necessidade de capacidade postulatória, que conforme o CPC, que não mudou em relação a isso, há necessidade de advogado, ou seja, de pessoa habilitada devidamente aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tranquilo? Fica a divergência, mas saibam que prevalece o entendimento que é necessário conter também a procuração e indicando o seu respectivo advogado. Tranquilo? 282. 282 da Lei 6015, tá? Não é do CPC antigo, não. Vamos lá. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, se entender que os documentos justificam a propriedade, então primeiro ele tem que entender que aquele documento justifica a propriedade, a pessoa ela é proprietária do requerente, mandará expedir edital que será afixado no lugar de costume, e já vi cair isso aqui em prova também, certo? Então são três hipóteses. Primeiro, afixado no lugar de costume, publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver. Então, afixado no lugar de costume, lá no átrio do fórum, tal, tudo tranquilo, publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver. Marcando prazo não inferior a 2 meses e nem maior que 4 meses para que se ofereça oposição. Aqui no caso não seria o termo oposição, é uma crítica da doutrina em razão a esse termo, que na verdade seria o que? Uma contestação, para que a pessoa conteste este pedido de registro Torrens. Tranquilo? Mas fique aí então, se cair na sua prova oposição, você coloca como correto, que é o que diz a lei, mas saiba que a doutrina diz que isso aí na verdade é uma contestação. 283, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento da parte que, à custa do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele indicadas. Mas qual pessoas estão indicadas aqui, professor? Aquelas do artigo 2783. Lembra que no memorial deve constar o quê? Os encargos do imóvel, nome dos ocupantes, os confrontantes, certo? Então, lá deve se indicar a residência. Então, é aqui que o juiz deve ordenar de ofício ou a requerimento da parte o que? A notificação de todas essas pessoas para que elas se manifestem. A lei não fala nada, então o silêncio dessas pessoas presume a sua anuência com o procedimento
de registro Torrens. Beleza? Vamos lá então. Uma coisa muito interessante. Se houver litígio anterior ao pedido de registro Torrens, este pedido de registro Torrens não pode ser deferido, certo? Então, o acesso ao registro Torrens vai depender primeiro da solução dessa demanda. Por exemplo, se nós tivermos já uma ação petitória em relação a este imóvel, não há se falar em deferimento do registro Torrens, se essa ação for anterior, porque as posteriores já vou te falar o que acontece com elas. Vamos lá. 284. Em qualquer hipótese, será ouvido o Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio. Então, o Ministério Público vai analisar o quê? Cadê a prova do domínio? Essa pessoa realmente é a proprietária? Ou a preterição de outra formalidade legal? Então ele vai analisar se o oficial registrador e se o juiz obedeceu a todas as formalidades legais, teve a notificação de todas as pessoas. Então aqui o Ministério Público ele é o fiscal da lei e atua como custos legis. Beleza? Tranquilo? Já estamos chegando ao finalzinho do nosso registro Torrens. Olha que legal. 285. Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar, e aqui o artigo fala especificamente em contestar o pedido, no prazo de 15 dias. Tranquilo? Qualquer daquelas pessoas pode contestar, então, no prazo de 15 dias. A contestação mencionará o nome e a residência do réu, fará a descrição exata do imóvel, indicará os direitos reclamados e os títulos que se fundarem. Muito tranquilo, só a leitura do artigo aqui já nos diz o que a gente precisa para a nossa prova. Se não houver contestação, se o Ministério Público não impugnar o pedido, o juiz ordenará que se inscreva o imóvel, que ficará assim submetido aos efeitos do registro Torrens. Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se mediante mandado a prenotação. Então aqui muito tranquilo. Se deferir o pedido, o juiz vai determinar que esse imóvel seja inscrito no registro de imóveis pelo sistema Torrens. Se houver impugnação, por exemplo, do Ministério Público, se houver contestação de alguma das pessoas, aí segue o procedimento ordinário e cancela-se a prenotação deste requerimento do registro Torrens. Tranquilo? O 287 fala sobre a apelação, bem tranquila também. Da sentença que deferir ou não o pedido, cabe recurso de apelação com ambos os efeitos. E agora o nosso último artigo. Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial inscreverá na matrícula o julgado que determinou a submissão do imóvel aos registros Torrens, arquivando em cartório a documentação autuada. Então vamos lá, meus queridos. O registro Torrens, na verdade, é uma forma diferenciada. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que, em regra, o registro de imóveis ele tem presunção relativa de propriedade? O registro Torrens é justamente para isso. Fala, professor, por que a pessoa que já é proprietária, ela ainda assim ela quer submeter ao registro Torrens? Porque aí nós teremos o quê? Uma presunção absoluta de propriedade. Não se poderá contestar mais esta propriedade. Tranquilo? A nossa jurisprudência diz o seguinte, até vou colocar para vocês aqui, o dono de um imóvel inscrito no registro Torrens é protegido contra todas as surpresas das evicções, lembra da evicção lá de direito civil, reivindicações e nulidades em geral, considerando-se o título da matrícula indisputável, inatacável e invulnerável. Meus queridos, então, a partir da inscrição deste imóvel no registro Torrens, nós não poderemos ter, por exemplo, uma discussão em relação a esse registro sob nulidade de registro, certo? Uma ação de nulidade de registro deve ser julgada sem resolução do mérito, por quê? Em razão desta presunção absoluta de propriedade. Não se poderá ingressar mais em relação a esse imóvel com uma ação reivindicatória, ou seja, uma ação petitória, que tenha com base aí uma propriedade anterior. Tranquilo? Professor, mas e o que cabe para a pessoa fazer daí em relação a isso? Se alguém se sentir prejudicado? As únicas hipóteses que eu posso trazer para vocês aqui são duas. Primeiro, a ação rescisória. A ação rescisória, que agora é prevista lá no artigo 966 do CPC 2015, mas aí com os requisitos da ação rescisória.
decisão de mérito, aí uma daquelas hipóteses previstas no inciso do 966, prevaricação, concussão, corrupção do juiz, juiz impedido, juiz absolutamente incompetente, lembra que não pode ser juiz relativamente incompetente, se ofender a coisa julgada, prova de erro verificável do exame nos próprios autos que deferiram este registro Torres. Então, somente com os requisitos do artigo 966 que fala da ação rescisória no novo CPC. E também há uma possibilidade, que a doutrina diz, dessa propriedade ser objeto de uma outra ação. Então, ação anulatória de registro não pode, ação reivindicatória não pode, ação rescisória pode, o prazo, obedecendo o prazo, ação rescisória, e pode também a ação de uso capião. Então, se este proprietário, mesmo inscrito no registro Torres, abandonar a posse desse imóvel, certo? E alguém possuir esse imóvel por determinado tempo e com os requisitos que nós já aprendemos lá da uso capião, ele pode uso capir aí por alguma das formas de uso capião que nós já aprendemos. Tranquilo? Então as únicas hipóteses, ação rescisória e ação de uso capião. Ação de anulação não pode, porque este imóvel, ele se torna, essa matrícula, esse título dessa matrícula se torna indisputável, inatacável e invulnerável. Tranquilo? Esta é a presunção absoluta de propriedade que é gerada pelo registro Torres. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado aí do nosso registro Torres. Muito cuidado com ele, viu? Ele não existe na prática, ele é muito raro na prática. Existe, ele até existe porque ele está na lei ainda, mas é de incidência raríssima. Mas nas provas de concurso, ele é de incidência não rara, né? Sempre nós temos alguma coisa sobre o registro Torres, então vale a pena até você voltar aí um pouco essa nossa aula sobre o registro Torres, anotar os pontos principais, lembrando, somente imóvel rural, fazer as anotações pertinentes, somente o proprietário é que pode fazer esse requerimento. Beleza, meus queridos? Até daqui a pouquinho com mais uma aula, falaremos depois na nossa próxima aula sobre os sistemas de registro de imóveis. Não perca, volto daqui a pouquinho.